Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, gente? Não sei que horário vocês estão vendo isso, mas Deus me inspirou para gravar para vocês um vídeo muito interessante, porque a Bíblia, não sei se vocês sabem, mas em Provérbios, eu tô no livro de Provérbios da Bíblia, tá bom? Capítulo 28, tá bom? Provérbios, capítulo 28. A Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 28, ela vai tratar alguns assuntos sobre política, sobre governo, sobre honestidade, desonestidade, sobre reis que aceitam subornos. Então, assim, é uma parte da Bíblia extremamente interessante para a época que nós estamos passando aqui no Brasil, né, que é a época de eleição, mas pode você ser um brasileiro ou mesmo um português, ou alguém que fala português em qualquer outro país do mundo. Eu já estou imaginando que pessoas de outro lugar do mundo vão ver, ó. Mas pode você falar português em qualquer lugar do mundo, esse vídeo é importante e interessante para você, porque a Bíblia ela fala sobre esses assuntos, né? Então eu vou ler aqui com vocês 12 versos, tá bom? É bem rapidinho, 12 versinhos da Bíblia, alguns de Provérbios capítulo 28, outros de Provérbios capítulo 29, para a gente poder refletir, tá bom? Deus abençoe vocês. Primeiro eu vou ler Provérbios capítulo 28, verso 2. Provérbios capítulo 28, verso 2 diz bem assim, ó: Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Interessante que aqui fala os pecados de uma nação, né? E não fala dos governantes. Fala, os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes. Mas aí fala que a ordem se mantém como? Com o líder o quê? Olha as características do líder. Mas a ordem se mantém com o líder sábio e sensato. Então vou ler mais uma vez para vocês refletirem. Ó. Provérbios capítulo 28, verso 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. É isso aí. Agora eu vou ler o verso 3, também é bem interessante, ó. Aqui embaixo. Aqui, ó. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres, veja que hipocrisia, que coisa estranha, né? Será que é possível um pobre se tornar poderoso e oprimir os pobres? Mas parece muito estranho, né? Pô, tipo assim, se o cara era pobre, será que ele não vai ter compaixão dos pobres, né? Mas olha o que diz aqui, ó. Provérbios capítulo 28, verso 3. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita, ou seja, a tempestade que vem de repente, que destrói toda a plantação. Ou seja, é como alguém ingrato, muito ingrato, porque a plantação é a base da sobrevivência do ser humano, né? É a comida, é o nosso alimento. Então, se vem uma tempestade que destrói toda a plantação, como é que a gente vai sobreviver, né? Como é que a gente vai se manter? Não tem, fica difícil, né? Então, tá dizendo, compara isso, né? Compara o pobre que se torna poderoso e oprime outros pobres, tá dizendo que o que é poderoso, eu vou ler o verso, é melhor ler o verso, né? O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como, tá comparando, né? O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade que surge de repente, a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Olha que interessante, gente. Agora eu vou ler outros versos com vocês. Provérbios capítulo 28, verso 12, agora eu vou ler com vocês, ó. Quando os justos triunfam, quando os justos vencem, né? A prosperidade geral. Olha que interessante, então, né? Quando os justos triunfam, a prosperidade geral. Mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Os homens tratam de se esconder, né? Ou seja, está dizendo que quando as pessoas boas elas vencem, elas chegam ao poder, tem prosperidade para todo o povo, a prosperidade geral. Mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de se esconder. Os homens tratam de esconder-se, né? Agora eu vou ler Provérbios 12, verso 15. Eu vou me ajeitar aqui na cadeira porque eu estava meio torto. Provérbios 12, verso... Provérbios capítulo 28, verso 15. Isso. Eu escrevi os versinhos aqui, ó. Provérbios capítulo 28, aí tem os versos que eu vou ler. E Provérbios capítulo 29, os versos que eu vou ler. Agora eu vou ler Provérbios capítulo 28, verso 15. Como um leão que ruge ou um urso feroz, né, que são dois animais grandes que dão medo pra gente, né? Animais que se eles estiverem com raiva ou com fome, com vontade de atacar, e se você estiver na frente deles, se você não tiver nenhuma arma, eles podem te matar, né? Então, o leão e o urso, que são animais carnívoros, né?
Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Aí eu botei aqui África, eu acho que foi uma reflexão que Deus me fez refletir há um tempo atrás. Eu vi falar que a África é um país que tem. A África é um país. Perdão. A África é um continente em que tem muitos países. E que nesses países tem muitos países de governos desonestos, corruptos, né? Então tá dizendo, né? Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. E no mundo inteiro a gente escuta falar sobre pessoas que morrem de fome na África, que eles têm um acesso à água muito difícil. É um continente, assim, que tem muita pobreza, né? Então, e tem muitas ações solidárias, né? Enfim, que realizam na África, enfim. Aí tá dizendo aqui, como um leão que ruge ou como um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. Um ímpio é alguém mau, é alguém com intenções ruins, alguém que faz coisas erradas, que não tem um amor no coração, que não se preocupa, não se importa com os outros, né? Então tá dizendo que como um leão ou como um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. Ou seja, ele destrói a riqueza, ele destrói a dignidade, destrói a vida das pessoas, né? As pessoas podem pegar doenças, as pessoas podem passar fome, até morrer de fome, quando um ímpio governa um povo necessitado, né? Tá dizendo que ele é como um leão que ruge ou como um urso feroz. Agora eu vou ler o verso 16, ó, logo aqui embaixo. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Então, olha que interessante, gente. O governante sem discernimento, ou seja, sem capacidade para governar, né? Sem entendimento, sem saber como governar. É importante alguém que governe entender do que ele está fazendo e das coisas importantes que ele precisa melhorar na nação, das ideias dele. É importante isso, né? Então tá dizendo, ó, o governante sem discernimento aumenta o quê? As opressões. Então alguém que vai para o poder sem saber o que fazer, ele aumenta, às vezes pode ser a fome, pode ser a falta de acesso à água, ao alimento, a, sei lá, a tratamento de doenças, a vacinas, qualquer tipo de opressão aumenta com o governante sem discernimento. Qualquer tipo de coisa ruim, né? O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. E como é que alguém consegue ficar mais tempo no governo? O povo só vota, né? No caso do Brasil, que é uma república, o povo que as pessoas que chegam no poder chegam através dos votos do povo, né? As pessoas só ficam no poder quando o povo gosta delas, ou seja, percebem que elas são honestas, percebem que elas cuidam bem do povo, que elas têm boas intenções e que realmente fazem as coisas boas, né? Não só falam, mas fazem. Então tá dizendo, ó, o governante sem discernimento aumenta as opressões. A gente já refletiu nisso, né? Se você quiser voltar ao vídeo. Mas os que o quê? Odeiam o ganho desonesto, aqueles que são honestos, aqueles que não são corruptos, aqueles que não aceitam suborno, né? Dinheiro em troca, né? De tipo assim, eu vou roubar aqui, eu te dou um dinheiro para ninguém ficar sabendo que eu roubei, né? Mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Ou seja, está dizendo que as pessoas honestas, o povo aprecia quem é honesto e eles vão permanecer no governo, né? Olha que interessante, gente. Provérbios capítulo 12, versos 15 e 16. Olha que interessante, né? Provérbios capítulo 28 e 29 tem muitos versos interessantes e úteis, tanto para o povo quanto para os líderes do povo, na área governamental, política, social, né, das relações sociais. São dois capítulos da Bíblia, Provérbios 28 e 29, muito interessantes nessas áreas. Mas eu vou focar só em apenas 12 versos, tá bom? 6 do capítulo 28 e 6 versos do capítulo 29. Mas se vocês puderem depois ler tudo, vai ser muito interessante, muito bom para vocês, para a família de vocês, talvez para a igreja, entendeu? Para a cidade, para o país de vocês, enfim, se vocês quiserem gravar vídeos também, é muito interessante, tá bom? Fazer postagens sobre esses versos. Deus abençoe vocês, tá? Eu vou continuar lendo os versos aqui então, ó. Vamos ler agora Provérbios capítulo 28, verso 28. Provérbios 28, 28. Quando os ímpios sobem ao poder, ou seja, as pessoas más, né? Lembra que a gente já conversou que ímpios são as pessoas que não têm amor no coração, que não se importam com os pobres e tal. Olha que interessante, ó. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Então o povo, sei lá, o povo se esconde. O que significa será, Senhor Jesus, esse povo se esconde?
O povo, sei lá, parece que fica meio acuado, meio com receio, sei lá, meio com medo, talvez, né? Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles sucumbem, os justos florescem. O que é sucumbir? É perder o poder, é sair, né? É, não é só perder o poder, é sair, é se tornar derrotado, né? Quando eles são derrotados, né? Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem ou quando são derrotados, né, descobrem sua desonestidade ou as suas ações ruins trazem consequências ruins, né? Os justos florescem. O que é florescer? É a flor quando está desabrochando, né? Ela fica bonita. Então, o justo florescer seriam as pessoas boas crescerem, as pessoas boas prosperarem, né? Então está dizendo, quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles são derrotados, os justos prosperam, os justos florescem. Quando eles sucumbem, os justos florescem, né? Eu vou ler agora para vocês, então, os 6 versos restantes de Provérbios 29. Já lemos 6 versos de Provérbios 28, agora vamos ler 6 versos de Provérbios 29. Olha que interessante. Provérbios 29, verso 2, 4, 12, 14, 26 e 27. Provérbios, eu vou tentar ler mais rápido aqui. Eu não sei, eu vou refletir aqui com vocês. Aqui, ó, Provérbios capítulo 29, verso 2. Olha como é parecido os versos, né? Eu vou até ler os dois para a gente perceber como é parecido, como é que a Bíblia é interessante. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Olha o que diz o verso 2 do capítulo 29 já. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Ou seja, o povo fica com medo, o povo passa fome, o povo tem doença, o povo não tem acesso às coisas que precisam. Então está dizendo que é difícil, né, quando os ímpios governam. Então, ó, quando os justos florescem, a mesma expressão que apareceu aqui, ó, justos florescem. Quando os justos florescem, o quê? O povo o quê? Se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Olha que tristeza, gente. Eu vou ler agora o verso 4 para vocês. Gente, a Bíblia é muita sabedoria. A Bíblia é muito sábia. Eu ia falar que a Bíblia é muito sábia, mas também é muita sabedoria. Tem muita sabedoria na Bíblia, principalmente no livro de Provérbios, tá bom? Fica depois do livro de Salmos, que é aquele livro grande que fica bem no meio da Bíblia, sabe? Só você abrir a Bíblia no meio, assim, procurar o livro de Salmos, que tem 150 capítulos. Aí depois você vai um pouquinho pro lado, ó, vai fazendo assim, vai um pouquinho pro lado, aí você vai achar o livro de Provérbios. Salmos está mais ou menos por aqui. Aí você passa para o lado e você acha o livro de Provérbios. Ou você pode ir lá no início da Bíblia, que tem um índice que mostra para você aonde estão os livros. Enfim, eu não vou encontrar agora porque não é o foco do vídeo. Mas lá no início da Bíblia tem, às vezes está dizendo a página onde ficam os livros e tal. E você pode pesquisar Provérbios capítulo 28 e 29, beleza? É isso aí. Vou continuar lendo aqui para vocês. Olha que interessante, aquela parte que eu falei do suborno, né? Provérbios capítulo 29, verso 4 agora. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, ou seja, o país não passa necessidade, o país fica tranquilo, o país prospera, o país, tanto na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, né? Claro, né, que um país que está passando por situações difíceis há muito tempo, não é do dia para a noite que tudo vai melhorar, né? Mas está dizendo aqui, ó, olha que interessante, o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país. Ou seja, o governante, né? Tanto o presidente, o governador, o deputado, o senador, qualquer autoridade política, qualquer pessoa que está no poder de autoridade, de governo do país, do estado, na nação, da cidade, enfim, qualquer posição, está dizendo, ó, o rei, aqui está dizendo especificamente o rei, né? Que hoje seria meio que o presidente. Tem países no mundo que ainda tem reis, né? Mas eu acho que é interessante refletir para qualquer político, seja um governador, alguém que cuida de um estado, uma cidade, olha aqui. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país. Olha que interessante. Mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Então está dizendo que o governante, o rei que gosta de subornos, ou seja, tipo assim, ó, cara, a minha empresa, ela produz alimentos, né? Eu tenho uma indústria que produz alimentos e eu uso um componente químico que foi proibido pela,
É Anvisa? Eu acho que é Anvisa, né? Não sei se é Anvisa. Enfim, tem um órgão público aí, um negócio aí do Brasil que verifica o que que pode e o que que não pode ser colocado nos alimentos, né? Quando eles são produzidos na indústria. E aí vamos dizer que eu sou o dono de uma indústria e eu falo assim, ó, eu vou colocar eu acho que é a Anvisa, o que a Anvisa proibiu, né, no alimento, mas você não fala pra ninguém. Aí o cara fala assim, ué, como é que eu não vou falar pra ninguém? Você tá fazendo errado, eu sou governante, eu tenho direito de falar, né? Você, sei lá. Aí o cara vai falar assim, ó, não, mas eu vou te dar esse dinheiro aqui, e aí você não fala pra ninguém. Ele, ah, tá bom, então eu vou guardar segredo. Isso é suborno. É quando você aceita dinheiro em troca do erro de outra pessoa. Você se torna cúmplice da outra pessoa, né? A pessoa faz o errado, e por ela saber que você tá numa posição mais alta, que você é o governante, que você poderia, sei lá, atrapalhar os planos maus dessa pessoa, a pessoa te paga e você também é uma pessoa má, você que é o governante, você aceita o dinheiro como pagamento para a pessoa fazer o que é errado. Olha que feio. Então, ó, o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína, ou seja, o país é destruído, o país acaba e as pessoas que vivem nele sofrem, né? Então a gente tem que ter cuidado para a gente não eleger ninguém que gosta de subornos, né? E procurar eleger os reis, né? Sejam governadores, prefeitos, senadores, deputados, presidentes, ou mesmo reis, né? Em país que tem reis, né? A gente tem que procurar eleger reis que o quê? Que gostem de justiça, que pratiquem, não só gostem, que falem, mas que façam a justiça, né? Que exercem a justiça, e porque eles vão dar estabilidade ao país. Mas o que gosta de subornos vai levar ele à ruína. Agora nós vamos ler aqui o. Qual verso? O verso 12 do capítulo 29. Aqui, ó. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. Ou seja, está dizendo que o governante, o rei, que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O que Deus me faz refletir com isso? O Espírito Santo me ajuda, por favor, a entender. Oficiais, eu acho que são pessoas que apoiam os governantes. Pessoas que são mais achegadas, mais próximas, mais amigas, pessoas que esse governante confia e escolheu como se fossem conselheiros. Antigamente, os reis escolhiam conselheiros para o seu governo, né? E eu acho que esses conselheiros hoje, eu não sei qual cargo político seria substituído, né? Mas a gente sabe que os presidentes, os políticos, eles têm pessoas que apoiam eles, né? Pessoas mais próximas a eles, pessoas que vão ajudar eles no governo, né? E a gente sabe aqui, ó, através da Bíblia, ó, que se o governante dá ouvidos a mentiras, ou seja, se o governante concorda com mentiras, todos os seus oficiais, ou seja, todas as pessoas que são próximas a ele, que concordam com ele, que apoiam ele na política, são pessoas ímpias também. Ou seja, se o governante ele é a favor da mentira, todas as pessoas que apoiam ele no governo também são a favor da mentira. Ou seja, se um presidente é mau, todo mundo que apoia esse presidente também é mau. Entendeu? Seja a pessoa estando na posição política ou a pessoa estando no povo. Na verdade, a Bíblia está dizendo sobre os oficiais, né? A Bíblia não está dizendo sobre as pessoas do povo. Eu refleti sobre as pessoas do povo, mas a Bíblia está dizendo os oficiais. Então eu vou procurar dizer só o que a Bíblia está dizendo, né? Porque afinal é só isso que ela diz aqui. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. Ou seja, se tem um presidente que ele é mentiroso e que ele dá ouvidos à mentira, que ele se envolve com mentiras, com casos falsos de suborno, como a gente viu alguns versos atrás aqui, ó. Como a gente viu nesse verso aqui, ó. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. E aí que está dizendo, cadê o verso 12? Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. Ou seja, o governante desse estilo desonesto, que dá ouvido à mentira e que concorda com essas coisas, todas as pessoas que estão no poder, que ajudam o governo dele, também são ímpias, também são do mesmo jeito de ser, também são mais e vão atrapalhar o desenvolvimento do país, né? Agora vamos ler o verso 14, então. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Ou seja, se alguém, se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Ou seja, se o rei ele se preocupa com a causa dos pobres, né? Se ele procura ajudar os pobres, porque os pobres precisam, né?
Se o rei vê que tem uma parte do povo que precisa de um cuidado a mais, porque não tem muito acesso, porque tem mais necessidades do que outras pessoas, se ele consegue criar meios de ajudar essas pessoas de uma forma justa, está dizendo que o seu trono vai estar sempre seguro. Ou seja, está dizendo que, sei lá, eu acho, né, que nada de mal vai acontecer com ele. A gente sabe, eu acho que deve ter casos, sim, na história de pessoas que foram honestas, talvez de reis, de políticos que foram honestos e que foram mortos, assassinados, que foram tratados mal, porque, de forma má, né, foram tratados de forma má porque tinham pessoas ruins que não gostavam desse rei e que tramavam coisas ruins contra ele. É possível? Eu acho que é possível. Só que o que a Bíblia diz aqui, ó, eu acho que o trono estará sempre seguro é o governo dele, né? Ele, enquanto estiver no governo, Deus vai abençoar o governo dele, de acordo com o que está escrito aqui. Se o rei julga os pobres com justiça, se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Olha que interessante, gente. Agora faltam só mais dois versinhos, gente. Está acabando o vídeo. 21 minutos já. Provérbios capítulo 29, versos 26 e 27. Tá lá no final, ó. Aqui. Provérbios capítulo 29. Aqui já é o capítulo 30, ó. Aí vai começar o capítulo 30, mas eu vou ler agora os versos 26 e 27 do Provérbios capítulo 29. Provérbios capítulo 29, versos 26 e 27. Esses dois aqui, ó. Que eu tô focando aqui na filmagem. Aqui, ó. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Ou seja, o que é desejar o favor do governante? É desonestidade. Ou seja, sei lá, eu vou tentar chegar perto de alguém que está no poder para ver se essa pessoa consegue me dar algumas vantagens, entendeu? Muitos desejam os favores dos governantes, do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Ou seja, na verdade, a gente não tem que buscar favor dos governantes. A gente tem que buscar de Deus o que é justo, né? Porque só Deus sabe verdadeiramente aquilo que é bom para nossa vida. A gente não tem que buscar através de um governante atender somente os nossos interesses, porque um governante, ele não está cuidando só de você homem, de você mulher, entendeu? De você adulto, de você criança, de você idoso, de você pobre, de você rico, de você que mora no norte, no sul, no leste, no oeste ou no centro do país, enfim. O governante, ele não cuida só de você, ele cuida de todos. Então você não tem que votar em alguém buscando somente os seus próprios interesses. Você tem que votar em alguém, buscar escolher, eleger, apoiar alguém para o poder, né, e eleger essa pessoa baseado no bem de toda a nação. Você não pode pensar só no seu bem, você tem que pensar no bem de toda a nação. Então, no meu caso, como está o Brasil hoje? O que que o Brasil precisa? O que que as pessoas de diferentes partes do Brasil passam, né? Porque diferentes partes do Brasil têm diferentes necessidades. Então, como é que o povo todo pode ser ajudado? O que que eu posso fazer para ajudar todo o povo, não só um grupo aqui ou um grupo ali? Entende? Então, tá dizendo, ó, muitos desejam os favores do governante, mas é de quem que procede a justiça? É do Senhor. Mas é do Senhor que procede a justiça. Então, se você quer saber o que é certo, o que é bom, o que vai dar certo, o que realmente vai ajudar todo o povo, consulte a Deus. Busque em Deus sabedoria para saber o que vai ser bom para todo um povo. Se você é governante, se você é presidente, governador, político, senador, deputado, prefeito, Assembleia Legislativa, enfim, não sei. Se você é de algum cargo político e Deus abençoe esse vídeo chegar até você, não é por acaso, meu amigo, minha amiga, né? Porque Deus quer te inspirar a fazer o certo. E Deus quer abençoar a sua vida e te dar alegria no coração. Porque quando Deus usa a gente para abençoar a vida de outras pessoas, ele coloca alegria no nosso coração. E a gente sente paz e muita alegria, a gente se sente bem por poder ajudar os outros, né? Então Deus quer abençoar a sua vida e Deus quer abençoar a vida de outras pessoas, se você que está no poder fazer o que é certo. Então muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Agora vamos ver o último versinho, verso. Esse verso, ele é tão alto, ele é tão simples que não precisa nem explicar, não precisa nem ficar falando muito, tá?
Esse verso aqui eu não vou nem explicar, vou só ler ele para você, ó. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. É isso, né? É isso. Deus te abençoe, tá bom, meu amigo, minha amiga? Eu até pensei em explicar esse verso, mas se eu fosse explicar, eu acho que ia descaracterizar um pouco ele. Esse verso em si ele já fala muito, né? Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Ou seja, como se eu estivesse dizendo assim: os honestos detestam os desonestos. E as pessoas que são desonestas detestam as honestas, né? Os justos detestam os desonestos. Já os ímpios, ou seja, aquelas pessoas que são más, que não se importam com os outros, detestam os íntegros, ou seja, detestam aquelas pessoas que buscam o bem integral da nação, as pessoas que buscam com integridade o bem para o seu país, o bem para o seu povo, né? Uma pessoa íntegra é uma pessoa completa, não é uma pessoa que busca o bem só para um povo, ou que tem interesse só interesses pessoais, né? Um governante íntegro seria um governante que se preocupa com todo o povo, né? E que se ele sabe também que os pobres precisam de mais ajuda, ele vai ajudar mais os pobres também, né? Então, assim, o íntegro é uma pessoa que sabe como governar, né? Então, ó, os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam, já os ímpios detestam os íntegros. Então, eu fecho aqui essa leitura da Bíblia com vocês, de Provérbios capítulo 28, alguns versinhos aqui no início, né? E Provérbios capítulo 29, né? Até o finalzinho aqui, ó. Eu li com vocês, eu vou filmar aqui para vocês, ó. Eu li com vocês aqui Provérbios capítulo 28, verso 2, verso 3, verso 12, verso 15, verso 16 e verso 28. E eu li com vocês Provérbios capítulo 29, verso 2, verso 4, verso 12, verso 14, verso 26 e verso 27, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado porque você assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, por favor, curte, comenta o que você achou, porque é importante sim para o Instagram, quando a gente, ou para o YouTube, né? Quando a gente comenta o vídeo, a rede social ela entende que o vídeo é importante, ela pode compartilhar esse vídeo com mais pessoas, né? Então comenta aquilo que você achou, dá dicas sobre a filmagem, porque eu estou filmando com uma mão aqui, com o meu celular, então não tem como ficar muito parado o celular na minha mão, né? Mas se você quiser dar dicas sobre, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Comenta aí, curte. Se você achou legal, compartilha com seus amigos, com a sua família, posta nos seus stories, nos seus status do WhatsApp, nos seus stories do Instagram, posta talvez no seu YouTube também, tá bom? Se você quiser pegar esses versinhos individualmente que eu li aqui no vídeo e postar, é, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Deus vai te abençoar, tá bom? Então Deus te abençoe com essa reflexão, que você possa fazer escolhas conscientes de hoje em diante quanto aos governantes, os presidentes, os prefeitos, os deputados, os senadores, os governadores, né? Todas as pessoas que de alguma forma exercem autoridade, poder e têm alguma posição política no país, né? No seu estado onde você mora, no país que você vive. Que Deus possa te abençoar para você escolher com sabedoria. E você que é líder, você que é governante, faça com honestidade aquilo que veio às suas mãos para fazer. Tá bom? A Bíblia fala para a gente fazer as coisas que vêm à nossa mão como se estivesse fazendo para Deus e não para os seres humanos, não para homens. Então busque agradar a Deus, não homens. Tenha essa coragem, entendeu? Tenha a coragem de agradar a Deus no seu governo, não aos seres humanos. Faça aquilo que é justo e bom perante todos. Faça aquilo que é bom para a nação e não só para um grupo ou outro, tá bom? Que se você agir assim, a Bíblia diz, se você agir assim, haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Inclusive, isso daí é Provérbios 23, verso 18. Um versinho extra aqui para vocês, ó. Provérbios 23, verso 18. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que
melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Tá bom? Então, Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E é isso aí. Deus te abençoe. Até mais.